Oi, pessoal. Hoje é 1º de abril e eu tô aqui para falar sobre o trabalho home office com as crianças. E o que que se faz tão urgente falar nesse momento? Não são só as dicas de como lidar com elas dentro de casa e como lidar com o nosso trabalho, com a nossa equipe, com o nosso gestor. Mas se faz urgente a gente falar de autoconhecimento. Por quê? Por quê? Porque é saber como a gente funciona, é se entender e parar uns minutinhos para falar o que que funciona aqui, o que que eu estou procurando aqui, o que que eu quero aqui, não é? É o que ajuda a gente a lidar com esse estresse todo, não é? Então muitas pessoas têm me escrito, principalmente no Instagram, porque eu tenho postado muita coisa, né, de atividades que eu tenho feito com as crianças, enfim, porque nos intervalos eu preparo conteúdo, vou atender, fazer mentoria, coaching, enfim, as oficinas de inovação com as mães e tudo mais, e eles precisam dessa atenção, os meus filhos precisam dessa atenção. Sumai, eles estão cobrando muita atenção, o pessoal tá escrevendo aqui, é verdade. Então, assim, tudo mudou, né? Recentemente, aqui em casa, a gente passou por muitas mudanças na escola, mudou o período, os meus filhos têm idade muito próximas, então eles estão sempre muito juntos, eles ficaram separados de unidades. O menor sentiu demais. Então, foi uma semana nossa senhora, de muito estresse. E não se relacionar com os amiguinhos, com os professores, com a gente, né? E eu tô me lembrando disso agora porque a gente tá vivendo parecido, porque parece que nada tá bom, nada tá bom, nada tá bom, não é? A gente para, se concentra, a gente criou aqui várias coisas, não sei se vocês viram, a gente criou ó, um sinal. Não, a gente tá gravando, a gente tá trabalhando, não pode ser interrompido, e quando a gente coloca o verde, eles podem entrar na gravação ou não, enfim, no que a gente está fazendo, dá para ver aqui, dá para fazendo para ganhar um abraço. No momento a gente está gravando, eles estão vendo o vermelho e eles não podem entrar aqui, né? Então eles sabem disso, eles ficam espiando, né, a gente, mas eles sabem que agora o papai e a mamãe estão trabalhando. Né? Então, o que tem funcionado aqui em casa e por que tem funcionado? Porque eu sei que para mim, depois de tanto tempo, né, de fazendo coisas para o meu autodesenvolvimento, seja através de terapia, seja através de cursos, seja através de leitura, seja através de ferramentas que me trouxeram informações sobre como eu funciono, né, sobre o que eu gosto e sobre o que é armadilha para mim, para não entrar nessa pilha do estresse, porque a gente entra mesmo, né? A gente entra mesmo, mas o saber se recuperar, sair dessa é o que é o mais importante, né? Porque as coisas que acontecem, que estão fora do seu controle, que você não deseja, elas, né, ou que você programou e que você fica frustrado, frustrada por não conseguir, ela realmente te traz um estresse, né? Mas a chave de tudo isso é como a gente se recupera, né? Como é que a gente traz isso a gente traz para o ponto de normalização mais rapidamente, né? Traz a calmaria de volta. Então, para mim, para Sumaia Thomas, né? O que é mais importante? É a harmonia, é o bem-estar. Né? Então, várias coisas eu testei aqui e não funcionaram. Né? A agenda na parede é uma que está funcionando assim parcialmente, porque eu coloco lá meus bilhetinhos vermelhos de compromisso e fico atenta ao que vai acontecer. Mas o meu marido, ele é tudo no digital. Então, assim, eu fico procurando se tem aí ele me avisa de última hora, fala assim, poxa, você não colocou lá no quadro. Então, assim, é muita mudança. A ideia pode ser boa, mas não tá funcionando, né? Funciona para mim, foi uma sugestão minha, mas o que para ele tá funcionando melhor. Então a gente tá tendo que conversar mais sobre como vai ser cada período, quem vai preparar o almoço, quem fica com a louça, por conta dos compromissos e do tipo de atividade e de atenção que tem que dar para cada uma das atividades, não é? A outra coisa que me trouxeram muito nas mensagens, nas redes sociais, no privado, é assim, eu já trabalhava em casa, as crianças já sabiam disso, mas eles estão me demandando muito mais,
Estão, porque eles estão ficando mais tempo em casa, eles não estão indo para a escolinha, eles não estão gastando energia. E olha, que eu vou falar da minha experiência que eu tenho com criança até 6 anos. Imagino com pré-adolescentes, né? Com crianças de 8, 10, 12, 13. Como é que é, né? O desafio de passar mais tempo no digital é ainda maior, eu imagino. Né? Então, assim, o que dá para fazer em família? Né? Cozinhar, buscar jogos que a gente fazia, que as famílias tinham o costume de jogar. A gente está aprendendo muita coisa com essa fase, né? No sentido de resgate de relacionamento e de família, né? Também tem o desafio de quem mora sozinho. Mas o foco aqui é a nossa rotina enquanto mães e profissionais e lidar com essa exigência, com essa carência, né, dos nossos filhos que estão demandando todo esse tempo. Então, o que está funcionando aqui? Eu falei que o meu filho exigiu porque tiveram muitas mudanças na escola. Né? E eu falei assim, vou dar mais colinho do que nunca, porque eu preciso acolher que ele está sofrendo com essa mudança. E essa semana em especial, eu fiz algo parecido, nós fizemos, né? Meu marido tá junto nessa. Fazer primeiro o que eles querem. Né? Então, hoje, o que meu filho queria primeiro? Você vai imprimir desenho? Vai imprimir desenho. Então, primeiro eu imprimi 2 desenhos para ele pintar. Né? E disse que a gente só faria outra coisa quando ele terminasse aqueles 2 desenhos. Então, até eu conseguir chegar aqui na varanda, arrumar o computador, né, estabelecer conexão, quadrante, tarará, 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 ele veio aqui já umas 1000 vezes, até que a gente pegou o post aqui que eu fiz pro pai, que o pai tem trabalhado muito na varanda. Olha, quando tiver não, mamãe vai gravar, não pode entrar, mas depois quando a mamãe colocar o verde, vale um abraço, né? E é como um código. Mas não é só isso que está funcionando. Ele já pintou os 2 desenhos. E aí eu liberei a televisão. E eles vieram perguntar, pode ser YouTube ou Netflix? Então fica lá agora no Netflix, que o conteúdo é mais controlado, é protegido, a gente sabe um pouco mais do que eles estão assistindo enquanto eu tô aqui gravando e meu marido tá trabalhando. Né? Então, é assim, como é que funciona? Porque eu atendo, estou observando mais, nem que sejam coisas bem pequenas do que funciona, para repetir mais vezes ao dia, e tem hora que não tem jeito, eu tenho que largar tudo, o tempo é deles, não é? Então, assim, tô com fome, tá com fome, então a mamãe vai pra cozinha, a mamãe tem que esperar um pouquinho, coisas que eu não fazia antes, eu dou os belisquetes que a gente chama, né? Um pedaço de queijinho, a cenourinha, um tomate, uma azeitona, o que eu estiver cozinhando, eu já vou dando para eles, para administrar essa fome, porque é diferente, né? Na escola, no trabalho, lá no escritório, enquanto você está trabalhando, tem alguém lá no restaurante preparando a comida, né? E aqui em casa não, é tudo a gente, né? Mesmo que todos ali colaborem, quem mais, né, irmãos, enfim, quem tiver em casa, marido, companheiro, quem seja, né? Por mais que todos colaborem, você tem que parar de fazer uma coisa para fazer outra, não tá caminhando, a não ser que você esteja fazendo uma coisa e o outro esteja combinado que vai fazer outra. Então, a minha dica aqui para vocês no dia de hoje, porque eu gravei esse vídeo, porque tudo mudou, né? Então, o que a gente fazia antes, trabalhando em casa, só que a gente não trabalhava com toda a turma dentro de casa, tenho certeza aí, ou não, pelo menos boa parte do tempo de trabalho, né? As 8 horas, as 6 horas, as 10 horas úteis de trabalho, aí, dependendo do que cada um faz. Porque não estava todo mundo em casa e demanda muitas outras atividades. Então, procure observar o que te faz bem, o que é importante. Outra coisa que é muito importante para mim é a hora do banho. É a hora que eu relaxo, tipo assim, não vem bater na porta, é assim, eu vou tomar banho, o que eu vou arrumar para eles fazerem, o que eu combino com o papai deles para fazer, para que aquele momento seja só meu. 20 minutos lá no banheiro, 10 minutinhos de ar, 5 minutos de chuveiro ligado, ou se vai lavar o cabelo demora um pouco mais, e ao passar creme, a escolher a roupa, não importa, mas aquele momento é meu, de respirar e relaxar é só meu, não é? E a gente está sentindo falta de ficar, às vezes, fazendo coisas que sejam só da gente, né?
Então, isso é importante, vai me dando energia, não é? E também fazer primeiro alguma coisa que eles queiram, para poder depois fazer uma onde eu preciso de muito mais tempo, de muito mais silêncio e atenção, não é? E aí a gente faz coisas juntos, tem a coisa que a gente deixa eles fazerem sozinhos e a gente concentra, como a televisão é uma coisa que prende muito a atenção deles, mas também não é por muito tempo. Fala assim, vai ficar a tarde toda na televisão. Não é uma paz. Porque assim, eu quero outro desenho, eu quero outro canal, porque ele já assistiu 2 vezes. Então, não é a tarde toda na televisão que funciona. É o como que você dividiu e prestar atenção o que funciona para cada um, tá? Então, é isso. Observem, repitam aquilo que funciona. Lembra que tá tudo diferente, o que você fazia antes não vai funcionar agora. E saibam que vocês têm a mim agora, quem vocês podem contar, podem escrever, a gente vai trocando figurinhas, a gente pode falar mais, se você quiser saber mais sobre como, eu também aplico ferramentas sobre autoconhecimento, se você quiser saber sobre isso, conte comigo, é só escrever, tá bom? Eu tô aqui para que a gente possa juntos, né, conquistar esse tão sonhado equilíbrio entre carreira e maternidade. Um beijo muito carinhoso e até a próxima.